Quebrando as maldições hereditárias. No primeiro episódio, nós comentamos como padrões de comportamento levam à normalização do pecado na família. E o demônio familiar, ou algumas literaturas chamam de espírito familiar, mas sempre com o conceito de que é um demônio, tá? Este demônio que tenta te vencer com um tipo de pecado especialmente, ele se aproveita de uma família inteira quando ele tem uma porta de entrada. Então a questão da hereditariedade do pecado e da maldição tem a ver com um comportamento pecaminoso que vai contra a fé católica ser normalizado na família toda. Então, dessa forma, um demônio ou o espírito familiar, como ele é chamado nessa literatura, ele se apropria daquela família e ele trabalha na família toda, porque uma pessoa foi a porta de entrada para todo o resto. No livro Quebrando as Maldições Hereditárias, que é na verdade um livreto da década de 80, eu não consegui achar nem o nome do autor, nem uma editora. Ele foi um livreto impresso para as igrejas, para algumas igrejas na década de 80. Então aqui ele explica como que esse demônio, ele decide ficar nessa família, se apropriar dessa família e tentar vencer essa família pelo pecado e distanciar as pessoas dessa família de Deus. Então, formas como este demônio começa a tentar a família toda. Primeiro, através dos relacionamentos de alguém da família com uma pessoa que já tem este demônio trabalhando para sua perdição. A convivência com alguém de maneira mais próxima implica também em se envolver espiritualmente com essa pessoa. Pessoas que passam a conviver juntas e ter algum nível de intimidade, amizade ou até um relacionamento mais íntimo, transmitem mutuamente suas emoções e o que há em seu coração. E além disso, a gente já discutiu no primeiro episódio que o que a gente normaliza muitas vezes se torna uma arma do demônio contra nós. Então, o que a igreja diz que é errado, mas pela nossa convivência com amigos e familiares, a gente normaliza, pode se tornar uma tentação que nós caímos com mais facilidade, porque nós não estamos blindados espiritualmente, e isso não quer dizer de 100% se afastar das pessoas. Claro, principalmente em relacionamentos amorosos, a própria Igreja Católica pede muita cautela, muita atenção com quem você se envolve, quem você coloca na sua vida e na sua casa. Mas vamos falar de amigos, o nível de intimidade e proximidade que você quer. E no caso da família, o quanto de intimidade também você quer ter com essas pessoas. Não quer dizer não ter um relacionamento nenhum com as pessoas, mas principalmente viver uma vida de oração, uma vida na igreja e rezar pelas pessoas que estão mais distantes, pedir a conversão delas ou que pelo menos elas tenham virtudes espirituais, que elas vençam as tentações, rezar pelas pessoas. As pessoas que rezam umas pelas outras, elas não normalizam coisas que não deveriam normalizar. Se a primeira forma como um demônio pode começar a trabalhar, a agir na nossa família com um pecado específico a ser normalizado, que é sobre isso a tal da hereditariedade aqui que a gente fala, se primeiro pode ser através de relacionamentos enfim, contato muito próximo com certas pessoas e, portanto, estilos de vida e pensamentos. A segunda forma é através do pecado, né? A prática do pecado se torna uma brecha para que demônios possam entrar nas famílias, nas pessoas, entrar nesse convívio para tentar cada vez mais aquela pessoa a cair em pecado. E eles
é muito interessante como o demônio gosta de usar a normalização de algo que a igreja, que a Bíblia prega contra. Essa normalização é a porta de entrada, a brecha, que uma vez que você não vê problema, aí para você pecar é muito mais fácil. A terceira porta de entrada é quando o demônio consegue trazer revolta em alguém da família. Revolta contra a igreja, contra Deus, contra a Bíblia. É normal a gente ter dúvidas, ter altos e baixos na nossa fé, se questionar de algumas coisas, ter momentos que a gente não está legal, mas o que a igreja e a própria Bíblia e a nossa fé pedem para nós é a gente nunca abandonar a nossa fé, mesmo nas crises, porque as crises sempre vão existir, as adversidades, mas usar isso para se aproximar e ter maior intimidade com Deus nesses momentos. Não é uma coisa tão simples e fácil, mas é um empenho muito importante. E é nessa hora da adversidade que eles podem usar um discurso de rebeldia, revolta, para a gente usar a contrariedade para ser contrário a Deus. E essa é uma tentação que a gente deve evitar cair, com muita oração e fidelidade. São Luís Maria de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, ele explica por que Nossa Senhora é o grande exemplo, o grande molde, o grande modelo a ser seguido. Porque mesmo quando ela estava em momentos difíceis, fugindo do Herodes, às vezes momentos sem dinheiro, ansiosa, sem entender o que estava acontecendo, ela foi fiel a Deus. Ela não entendia, teve momentos que Nossa Senhora não entendeu nada, que ela estava cansada, ela queria chorar, mas ela, não importa o que aconteceu na vida dela, ela não se afastou de Deus. E se afastar de Deus, se rebelar contra Deus, é uma sementinha que o demônio tenta jogar na terra. Mas numa vida de oração, a gente consegue não deixar essa plantinha nascer da rebeldia. Enfim, ele precisa que uma pessoa da família seja rebelde contra Deus para normalizar que com a adversidade, com a contrariedade, nós achemos normal questionar a Deus. E de novo, eu não estou falando de uma relação de intimidade com Deus que a gente fala num momento de oração, de desespero, lê um salmo, reza um terço, chorando e fala, poxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo, me ajuda, por favor. Eu não estou falando desse desabafo com Deus. É normal a gente ter altos e baixos na nossa fé e a gente ter momentos em que a gente questiona, mas não questionar a Deus, mas falar, poxa Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, me ajuda, me dá virtudes espirituais, eu estou cansada, eu estou chorando, eu estou endividado, eu estou com um problema. Conversar com Deus não é um problema. Ter um relacionamento, uma intimidade não é um problema. O problema é quando a gente transforma isso em ódio, em raiva, em revolta e rebeldia e a gente se afasta de Deus. A gente tem que usar toda a crise e a adversidade para nos aproximar de Deus e falar, Deus, faz um milagre em mim, me explica o que tem que mudar aqui, o que eu estou fazendo de errado, e mesmo que eu não entenda, eu estou chateada, eu não estou feliz com a situação que a minha vida está hoje, eu te amo, tá? Eu não entendo nada, eu posso estar chateada com a situação em que eu estou, mas eu não vou te abandonar. Nossa Senhora me ajuda, eu vou ser fiel e eu vou te amar mesmo não entendendo. Porque como todo relacionamento tem altos e baixos. Mas a questão é não abandonar a Deus, não blasfemar contra Deus. É essa armadilha a porta de entrada. E basta uma pessoa do convívio. Quarta porta de entrada para o demônio tentar se apropriar de uma família inteira. Ele vai atrás de uma pessoa e todo mundo que convive com essa pessoa, se ao invés de rezar pelo bem dessa pessoa, cair na armadilha de normalizar aquele pensamento, aquele pecado, o demônio já se aproveita de um grupo de amigos, familiares,
de uma sociedade como um todo. Essa é a hereditariedade. A hereditariedade é um jeito de dizer que nós nos contaminamos, mas não por herança como vítimas passivas, mas por uma escolha do nosso livre-arbítrio de, ao invés de rezar para aquela pessoa ter uma vida melhor, se aproximar de Deus, se aproximar de Nossa Senhora, de São José, da igreja, da confissão, da missa, a gente cai na armadilha de normalizar aquele comportamento e começar aos poucos a renegar a nossa fé e a questionar a nossa fé e nos afastar de Deus. A hereditariedade não é algo passivo que nós recebemos, é uma escolha, é uma armadilha em que caímos. E de novo, tudo isso não é sobre se afastar das pessoas, é sobre não normalizar o comportamento do outro. É sobre, mesmo que você conviva com o outro, até porque pode ser um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe, um tio, um primo, uma pessoa da sua família. Você respeita o espaço da pessoa, você tenta, se tiver brecha, em mostrar como a nossa fé católica é linda, como Nossa Senhora é uma mãe fantástica, como Jesus é esse Deus misericordioso. Mas o mais importante, na sua oração, na sua intimidade, você reza para essa pessoa não se afastar de Deus, para essa pessoa não se afastar da fé, para essa pessoa se converter, para essa pessoa não ficar à mercê do inferno, dos inimigos. Orar pelas pessoas é o que corta a hereditariedade, rezar por nós e pelas pessoas. Então, é essa consciência de que a gente não deve normalizar as coisas, a gente deve rezar pelas coisas, pelas situações, pelas pessoas. Então, a quarta porta de entrada é através dos patriarcas, através da nossa árvore genealógica, da nossa família, mas não com a intenção de renegar a nossa família, mas estamos em batalha espiritual sempre. Esse livreto nos lembra que quando a gente fala dessa hereditariedade, a gente está falando que nós todos somos convidados a uma vida de oração, penitência e vigilância. Orai e vigiai. Então, se na sua família alguém cometeu um pecado, alguém se afastou de Deus, se rebelou contra Deus, blasfema contra Deus, se alguém desrespeita o matrimônio, se alguém não leva a sério o sacramento da confissão, se alguém não acredita em Jesus Eucarístico, você não pode cair na armadilha de porque alguém da sua família, da sua árvore genealógica pensa assim, você não pode cair na armadilha de normalizar isso e acabar você também pensando assim. Pelo contrário, você se mantém alerta, vigia e ora e reza por essas pessoas. Reza pela tua família, por todos os teus antepassados. Reza pela árvore genealógica da tua família. Na nossa fé católica, existem vários pontos da literatura a ideia de que para Deus não existe tempo, não existe passado, presente e futuro, porque Deus é o Senhor do tempo, do espaço, de tudo que há. E existem algumas histórias na fé católica que você rezar pela salvação dos seus antepassados, dos seus avós falecidos, dos seus bisavós, de toda a tua árvore genealógica, da tua linhagem, tem poder. Às vezes a gente se engana que a oração, primeiro que a oração não tem poder, e tem muito, que orar pelo outro, por intercessão ao outro não tem poder, tem sim. A nossa fé, ela é ativa, é uma fé militar, ela é uma fé que está na guerra espiritual. Então rezar por qualquer coisa e para todos, para os seus amigos, familiares, seus inimigos, vale, funciona, tá? Reze pelas pessoas, reze por você, pela sua família. Mas uma coisa que a gente negligencia é rezar pelos nossos antepassados. Os nossos antepassados precisam dessas orações.
não só para tirar eles do purgatório, né? Mas rezar realmente para que eles se salvem. Existe até uma história que envolvia São Padre Pio, que eu ouvi uma vez na igreja, que o Padre Pio ele foi se consultar num médico e o anjinho da guarda de São Padre Pio falou para ele: reza pelo avô desse médico. São Padre Pio falou no fim da consulta: eu rezei para o seu avô e para o céu. E o médico falou: chegou tarde, Padre Pio. Meu avô já morreu há alguns anos, então eu te agradeço, mas você está rezando pela salvação de uma pessoa que já morreu. Então, se ele já foi condenado ao inferno, ele já foi. Mas eu te agradeço. E sabe o que Padre Pio teria dito a esse médico? Ele falou: não se preocupe, Deus não vê passado, presente e futuro, Deus é. Se Deus, pela minha oração de intercessão, conseguiu o arrependimento do teu vô, pro inferno ele não foi. E a gente reza para tirar ele do purgatório, porque Deus contou a oração de hoje quando ele morreu. Deus contou a oração que eu rezei agora, lá na morte dele. Porque para Deus não existe presente, passado e futuro. Isso até me arrepiou agora. Então, primeiro, católico não pode julgar que uma pessoa já está no inferno, já está no purgatório ou já está salva no céu. Nossa missão é rezar por todas as almas. As dos nossos falecidos, dos nossos antepassados, e de fazer a caridade de rezar por almas que ninguém rezou, tá? Pela conversão de pessoas que ninguém reza. Essa é a nossa função como católico. A gente não julga que alguém está salvo ou que alguém já se perdeu. E eu acho muito interessante isso que essa história conta. Tem outras situações que não é obrigatório acreditar, até que eu saiba, não é necessariamente um dogma de fé, mas eu acho que incentiva a nossa oração. Para Deus não existe presente, passado e futuro. Então, eu tive um bisavô que ele pecou muito, que ele não se arrependeu, eu acho que não se arrependeu. Reza por esse teu avô, esse teu bisavô, esse teu antepassado, reza pela tua árvore genealógica. Para Deus não existe presente, passado e futuro. Se ele consegue usar a tua oração de intercessão para salvar uma alma do inferno, para tirar do purgatório, para salvar, ele vai fazer isso. Para converter, ele vai fazer isso. Ele usou, é uma ideia interessante, né? Ele usar uma oração que viria a acontecer daqui a 100 anos. Porque ele sabia que você ia fazer essa oração. Mas ele contou, ele usou no crédito, não no débito a oração. Porque Deus sabe tudo, Deus é perfeito. E de novo, isso não é para a pessoa achar que, então eu vou pecar à vontade que eu vou torcer para o meu neto daqui a 50 anos rezar para minha salvação. Gente, não é isso que a gente está falando, né? É essa armadilha que não podemos cair, que a gente se larga porque alguém vai ajudar a salvar. Não, a gente tem que ser responsável na nossa fé, a gente tem que trabalhar na nossa fé. Mas é muito bonita essa ideia de que quando eu rezo por todos os meus antepassados, pela minha árvore genealógica, por pessoas que ninguém lembrou de rezar por elas, Deus consegue fazer um milagre dentro dessa bondade infinita, dessa misericórdia infinita, porque Deus é perfeito. Mas, poxa, se a gente pode ajudar, vamos ajudar, mas sem usar isso como desculpa. Concluindo, as 4 portas de entrada para um demônio começar a normalizar algum pecado na nossa vida é pelas pessoas com quem nós nos relacionamos, porque a pessoa normaliza aquilo e nós, em vez de rezarmos pela pessoa do nosso convívio, a gente normaliza aquilo também. Então essa é uma armadilha. Segunda, pecando, né? O pecado afasta Deus, ofende a Deus, magoa a Deus. E o pecado é uma ação de não querer Deus na nossa vida. E o sacramento da confissão, né, a penitência, entra muito forte na cura disso. Assim como a oração por nós e pelos outros também previne e trata muita coisa. Terceira porta, através da revolta contra Deus, ao blasfemar contra Deus,
Então a gente tem que tomar cuidado nas adversidades, assim como também na prosperidade, para não nos afastarmos de Deus. Deus nos ama, mas Ele nos deu livre-arbítrio, né? E o quarta porta é através dos patriarcas, da nossa árvore genealógica, no sentido da gente normalizar na nossa família, no nosso convívio, assim como com as pessoas que nós nos relacionamos, com a nossa história. Assim como uma amizade, um parente que normaliza um pecado, uma ofensa contra Deus, um afastamento de Deus, e a gente, ao invés de rezar por essa pessoa, a gente normaliza aquela atitude, também pode ser da história da nossa família. A árvore genealógica, porque quem nunca teve na família de contarem assim, porque teu avô fez isso, teu bisavô, poxa, a gente só tem essa casa porque teu tataravô roubou de alguém. E a gente acha isso bonito, a gente normaliza isso. Tipo, meu tataravô roubou um terreno, né? Ele roubou de pessoas um terreno, ele fez uma falcatrua, ele roubou um negócio de uma pessoa, ele roubou dinheiro de alguém. E é normal. Não, não é normal. Só porque aconteceu na história da tua família, não é que é normal. Reze por você, pela tua família e pelos teus antepassados. Reze pela salvação de todo mundo, pela conversão de todo mundo. Deus faz um milagre com o pouco, essa ninharia que a gente dá. Mas claro que isso que não seja uma desculpa para a gente não fazer a nossa parte, achar que alguém reza, Deus faz o resto. A gente faz a nossa parte, mas com a confiança nesse Deus bondoso, misericordioso, que é amor, que com a ninharia que a gente dá para ele faz muita coisa. Então, bem interessante, né, esse livreto, desmistificando um pouco da hereditariedade e mais lembrando sobre comportamentos que a gente normaliza, discursos que a gente normaliza e uma vida que se afasta da vigilância e da oração e que abraça o que é mundano sem filtro, sem reflexão. Deus seja louvado.